Na atividade 4 do caderno pedagógico, nós vamos continuar trabalhando sobre os números inteiros, que foi uma atividade que nós já fizemos nas atividades impressas. E a gente sabe que os números inteiros é o conjunto dos números que não possuem casas decimais, que não possuem vírgulas, já diz o nome inteiro. E os números inteiros, eles estão subdivididos entre números positivos e números negativos, que são representados na reta numérica, tá? Então, os números positivos são e negativos são muito utilizados em nosso dia a dia. Nós já fizemos algumas atividades falando sobre isso. Por exemplo, os números negativos, nós vemos em relação às temperaturas, nós vemos em relação a contas bancárias, quando você está devendo, né? E os números positivos em si, em várias outras situações, tá? Aqui nós temos as atividades propostas, pessoal. Então, nós temos aqui o mapa e algumas temperaturas. Como eu falei, os números negativos, eles podem ser representados por temperaturas. Então, quando fala assim, tá muito frio, tá abaixo de zero. Aí você fala, existe algum número abaixo de zero? Sim, existe sim. Existem os números negativos, -1, -2, -3, até o infinito. Nós sabemos que os números negativos e os números positivos são infinitos. Não existe número final para eles, tá certo? E aí vocês vão identificar aqui quais são os números que são positivos e quais são os números que estão negativos e responder às atividades. Então, tá falando o seguinte, no mapa está indicada a temperatura mínima em graus Celsius, registrada em algumas cidades brasileiras no mês de julho de 2007. De acordo com o gráfico, quais são as cidades com a temperatura abaixo de zero? Você vai observar aqui quais estão abaixo de zero, ou seja, abaixo de zero são as negativas, e o sinal de negativo a gente sabe que é menos. Letra B, qual a cidade com a temperatura mais baixa e qual que está com a temperatura mais alta? Vocês vão observar aqui qual que está com a temperatura mais abaixo de zero e qual que está com a temperatura mais quente. E colocar na letra B para mim. Em qual cidade está entre 0 e 3 graus? Vocês vão procurar aqui, observar se é Salvador, se é Curitiba, se é Campo Novo, ou se é Manaus, ou se é Caxias do Sul e colocar aqui. Qual a variação de temperatura na cidade de Salvador e a cidade de Campo Novo? Quanto que mede aqui a temperatura de Campo Novo? 19 graus. De Salvador, 19 graus. De Campo Novo, -3. Então, qual é a diferença entre 19 e -3? Qual é a variação de temperatura? No número 2, está falando o seguinte, observe a imagem e responda. Nós temos aí uma imagem de um jogo de futebol. E está falando o seguinte, num campeonato de futebol, a equipe vencedora marcou 37 gols e sofreu 17. Teve, então, um saldo positivo de 25 gols. 32 menos 12 é igual a 25. O último colocado teve um saldo de gol negativo de -23 e marcou somente 7. Quantos gols sofreu o último colocado? Então, se ele sofreu -23 e marcou 7, quantos gols ele sofreu? Então, quando está negativo, significa que foi os gols que ele sofreu. Entendeu? Então, está perguntando quantos gols ele sofreu. Letra B. Se seu saldo de gol fosse de -32, quantos gols ele teria sofrido? Então, aqui vocês vão subtrair esse valor aqui por 7 para saber qual é o saldo de gol negativo que ele tem, tá certo? Terceira questão. Determine o valor de cada letra na reta numérica abaixo, sabendo que cada uma deles corresponde ao número de fichas. Qual é o número indicado nas fichas? Qual é o maior? Então, nós temos aqui as fichas, ó, pessoal. 30, -7, -38, 38, 26, -10 e 5. E aí, vocês vão identificar qual é o número maior aqui. A gente sabe que os negativos, ainda que eles sejam maiores em questão de numeração, mas se eles estiver com sinal negativo na frente, eles, de toda forma, eles são menores do que os positivos. E qual é o menor? Então, vocês vão observar nessa ficha aqui e vão colocar para mim qual é o maior desses números aqui e qual é o menor. E aí, depois vocês vão me dizer, esses números aqui, quais são menores que zero? O que eu falei? Quais são os números menores que zero? Os números menores que zero são os números o quê? Negativos, tá? E quais são os que estão compreendidos entre -15 e 15? Então, vocês vão observar aqui, ó. Aonde que está o -15 aqui na reta numérica? Estaria aqui entre o -20 e o -10. E aonde que está o 15? Estaria entre o 10 e o 20. Vocês vão colocar aqui para mim, tá bom? Na quarta questão, tá falando assim, ó. André, vamos comer uma pizza? Boa ideia, Duda. Claro, venha com a gente.
Oi, turma, posso ir com vocês? Estou com uma fome. Os 3 amigos foram à lanchonete e pediram à garçonete uma pizza cortada em 4 partes iguais. Agora responda, como ficará a representação da pizza? Então, se são 3 pessoas, como que ficará a representação da pizza? E aí vocês vão desenhar a pizza e dividir em 4 partes iguais, tá certo? Letra B, Duda comeu apenas uma fatia dessa pizza. Qual a fração, a parte que ela comeu? Então, se Duda comeu apenas uma fatia, você vai colocar o todo, que foram 4 partes, e a fatia que ela comeu, que foi 1, tá certo? Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais o nosso conteúdo em relação a frações, tá? Essa atividade aí já tá adentrando em relação às frações, tá certo?